Olá, gente! Voltamos com mais um episódio do Diminuto, agora trabalhando todos os capítulos de um livro. Nós vamos explicar rapidamente como será essa nossa nova dinâmica que vamos experimentar e, se der certo, manter pelo menos neste ano de 2023. Vamos adotar um livro para ser todo trabalhado, o que é um pouco diferente do que fazíamos até aqui, que normalmente pegávamos ou um capítulo ou um tema mais expressivo do livro para trabalharmos e em seguida falávamos no final do vídeo sobre o livro. Já a partir dessa dinâmica que seguiremos agora, cada Diminuto trabalhará um capítulo do livro escolhido por nós. Hoje começaremos a trabalhar o capítulo intitulado As Ciências da Fala, o primeiro capítulo do livro que carrega o mesmo nome, As Ciências da Fala. Esse é o 12º livro da coleção linguística para o ensino superior, da editora Parábola. Até o momento é o último lançamento dessa coleção. Quem assina esse título é o professor Plínio Almeida Barbosa, portanto, tudo que falarmos de agora em diante estará pautado nessa obra. Vamos lá, Guiar? Vamos que vamos, Coelho! Antes de mais nada, é importante dizer que o título As Ciências da Fala é justamente por não haver uma única ciência que trate do todo da fala. Uma vez que a fala é multifacetada, existe uma contribuição de um conjunto de ciências para o seu estudo. O que é ótimo, pois se só houvesse uma ciência, seria o mesmo de dizer que só há um modo de considerar a fala, porque é assim que se faz ciência, tendo tanto um corpo teórico quanto um grupo de métodos e procedimentos que se fundamentam numa perspectiva X de abordar algo. Ou seja, a diversidade das ciências que abordam esse assunto é um fator positivo, uma vez que o diálogo entre elas, muitas vezes no contexto de realização de experimentos, permite fazer avançar o conhecimento sobre os elementos abstratos, a forma, e os concretos, a substância do plano da expressão que trata da fala. O professor Plínio, a partir dessa ideia, sugere 3 grupos de ciências que tratam sobre a fala e as divide da seguinte forma: A. Aquelas que tratam dos aspectos biológicos, neurofisiologia da fala, anatomofisiologia da fala e audição da fala. B. Aquelas que tratam dos aspectos funcionais, a produção e a percepção da fala. C. Aquelas que tratam do som das línguas, a fonética e suas subdivisões e fonética articulatória, fonética acústica, fonética auditiva e fonética cognitiva, cujas aplicações mais comuns são as tecnologias de fala, a estética vocal, a fonética forense e o auxílio diagnóstico no interior de uma fonética clínica. E antes de seguirmos com o nosso conteúdo, se você está gostando do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva e, caso ache que esse conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe! E se você se interessar em adquirir o livro que estamos trabalhando, você pode nos ajudar mais ainda. Basta usar o nosso código que estará no link da descrição ao fazer a compra no site da editora. Contamos com o seu apoio! Então, retomando, vamos falar agora diminutamente sobre 3 pontos tratados neste primeiro capítulo. O que é a fala, o que há de especial no som da fala e os sons nas línguas do mundo. Em relação ao que seja a fala, o professor Plínio nos traz a definição de Stetson, presente em seu livro Model Phonetics, de 1928, que diz que a fala é o resultado da movimentação de um conjunto de gestos tornados audíveis. Ou seja, uma vez que para nos comunicarmos nos valemos da fala, nós organizamos coordenadamente uma série de esquemas menores que resultarão na produção funcional dos sons, no nosso caso, da língua portuguesa. Nós selecionamos o que vamos dizer, movimentamos os nossos articuladores e, por fim, geramos os sons. Quando geramos esses sons, por termos um público-alvo, nós os adequamos a esse público. Ou seja, falaremos de uma forma, por exemplo, para quem assiste a este vídeo aqui, mas de outra forma ao estarmos pessoalmente com alguém, mesmo falando do mesmo conteúdo deste vídeo. Um trecho de fala carrega informações de diversas naturezas, fonéticas, segmental e prosódica, afetiva, por exemplo, atitudes em relação ao interlocutor, como a hostilidade, a gentileza, ou em relação à proposição, como a dúvida, as emoções, o humor, entre outros. Indexical, por exemplo, distância do interlocutor, se por canal telefônico ou outro, e nível de ruído. Agora vamos falar sobre o que tem de especial na linguagem falada, no som da fala. Para fazermos isso, devemos pegar algo como referência, a fim de compararmos e chegarmos à conclusão dessa real especialidade. Portanto, vamos nos valer da comunicação animal. Caso queira saber mais sobre a diferença entre a linguagem humana e a comunicação animal, clique no card acima, pois fizemos um vídeo que trabalha bastante essa questão. Voltando, basicamente, ainda que haja formas complexas de comunicação animal, a fala humana possui uma propriedade combinatória que a diferencia, a dupla articulação. A primeira articulação é concernente às unidades significativas, também chamadas de morfemas, e a segunda articulação a dos fonemas, os elementos finitos que se combinam de formas distintas para cada língua, criando infinitas possibilidades de morfemas. A articulação é encontrada somente na espécie humana. Ocorreu uma evolução da segunda articulação precisamente depois do produto da movimentação da mandíbula, que
que ao abrir produz vogais e ao fechar consoantes. Quando um bebê balbucia, observamos nitidamente essa movimentação nas sílabas produzidas por ele, bem como, mais à frente, testemunharemos tal movimentação se transformando em uma maior variedade de sons da fala. O abaixamento da laringe, que se dá em torno de 6 meses nos humanos, mas não se dá em outros primatas, fornece uma maior área na parte posterior do trato. Isso possibilita uma maior diversidade de sons, bem como permite separar as cavidades anterior e posterior da boca para exercer as funções de respiração e deglutição, que no bebê podem ser feitas simultaneamente. A fala tem assim algo especial, pois estruturas que serviam apenas para mastigar, deglutir e respirar foram aproveitadas filogeneticamente, isto é, ao longo de nossa evolução, para a produção da fala. Para concluirmos, falemos rapidamente dos sons das línguas do mundo, pois como já falamos em outros minutos, existem muitas e variadas línguas do mundo, diversas à beira de serem extintas. Logo, ao falarmos de línguas distintas, estamos falando de sons distintos. Por exemplo, o árabe clássico possui apenas 3 vogais, ao passo que o sueco 17. Quanto ao número de consoantes, enquanto o português faz uso de 19, o rotukas, falado numa ilha de Papua Guiné, tem apenas 6. E o língua da família Khoisan, falado no sul da África, tem mais de 90 consoantes, a depender do dialeto, sendo em maior número chamados cliques. Alguns deles podem ser ouvidos no filme Pantera Negra, herói da Marvel, que contém diálogos em Xhosa, língua da família Banto. Por isso que é importante termos sempre em mente que, ao aprendermos uma língua estrangeira, temos de aprender como se expressar na língua em questão, a forma que a oralidade se manifesta nela, porque não é apenas gravar palavras ou frases, temos de aprender seus sons, como é a sua entoação, como se apresenta o seu ritmo. O professor Plínio Barbosa, para melhor visualização de como deve ser isso, faz uma analogia com um RPG, um jogo onde se assume papéis e se cria narrativas. Fechemos com as palavras dele, que assim nos diz: bem pronunciar uma língua estrangeira requer uma espécie de RPG dos órgãos da fala, isto é, aprender a fazer as posturas adequadas dos articuladores que produzirão os sons das consoantes e vogais e a prosódia da língua. A complexa coordenação dos articuladores da fala é algo que se vai aprendendo aos poucos. Esse aprendizado requer a orquestração de um aparato anátomo-fisiológico comandado por estruturas neuronais que se adaptaram ao longo de um processo evolutivo denominado exaptação, que reaproveitou órgãos inicialmente destinados a outra função, como a mastigação, a deglutição, a respiração, para a produção da fala. Bem, esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente e agradecemos por ter chegado até aqui. Até o próximo Diminuto. Tchau, gente! Não deixe de assistir aos outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa boa. Então, como eu sempre digo, um abraço nada diminuto. Tchau!